De volta com o nosso Gente que Faz, junto com o Sandro. Eu conheço o Sandro Gomes, Isso. há muito tempo. Nós temos uma caminhada assim, de amizade, de agora parceria comercial, parceria profissional. Mas tem muita coisa que eu tenho certeza que eu não conheço e que muita gente também não conhece. Sim. Madeireira Itália foi um período mágico na sua vida. Foi. Né? Você chegou lá, primeiro, em função de resposta de oração. Sim. Né? Então a gente já começa por aí. Com certeza. Então você já chega, supostamente falando, com a certeza de que ali era o seu lugar. Com certeza. Mas você chegou como Boy. E aí, conta. Então, Evandro, a gente começa, quem não nasce no berço de ouro, começa de baixo para cima. Como eu tinha certeza, igual o senhor falou, que era ali, eu fui rompendo e desbravando e tendo oportunidades. Então eu trabalhava, fazia toda a minha correria de boy, fazia todas as minhas cobranças e voltava para a loja para Tentar atender. aprender a vender. Olha só. E aí eu fui aprendendo a vender e fui colocando as mercadorias de maneira exposta, de maneira que o cliente via, de maneira fácil de pegar, de ser localizado. E o patrão foi gostando daquilo ali. Daí em pouco tempo, ele me tirou do setor de cobrança e me passou para vendas. Que foi Quanto tempo, mais ou menos, isso demorou a para acontecer? acontecer. Olha, tempo exato eu não sei, mas pouco menos de um ano. Para que eu tivesse já só nas vendas. Certo? Ele já me incentivava tanto financeiramente quanto emocionalmente para que eu tivesse pronto para aquilo ali, para vender. Sabe, Sandro, eu acho o desafio de tocar um programa como esse, sobre empreendedorismo, é muito grande, porque a gente precisa começar a notar as qualificações de um empreendedor. E uma delas eu sei onde está a oportunidade e eu vou aproveitar da melhor maneira possível essas oportunidades. Então você saía para fazer sua correria e quando voltava, você entendia que havia um leque de oportunidades maiores do que aquelas sem deixar a responsabilidade. Exatamente. Né? Então posicionar a mercadoria, ser gentil com as pessoas, isso te fez ser notado. Verdade. Né? Então, para mim, isso faz parte da característica de um bom empreendedor. Ok. Aí o Vilmar te percebe e ele chegou a te fala assim, ô Sandro, interessante, gostei dessa atitude sua. Sim, e inclusive o ponto crucial para que isso acontecesse foi um determinado cliente que chegou na loja procurando uma vassoura e a vassoura tinha acabado para varrer obra. Eu fui lá dentro porque eu tinha comprado para a empresa uma vassoura um dia antes, ou seja, ela estava novinha. Era da empresa, para uso da empresa. E o cliente não podia ir embora sem o produto. Você não concorda? Sim, eu peguei essa vassoura e ofereci para o cliente. O cliente saiu satisfeito, me comprou a vassoura. Meu patrão viu aquela atitude minha, gostou, a iniciativa. E por causa dessa vassoura eu passei definitivamente para as vendas. Você gosta de vendas? Gosto. Sou apaixonado por vendas. Você já fez uma péssima venda? Várias péssimas vendas. O que é uma péssima venda para você como empreendedor? Péssima venda é uma venda na qual você concorre com outro fornecedor sem ter uma margem de lucro. Porque você precisa de uma margem de lucro. O que gira uma empresa é o lucro do produto vendido. Isso é uma péssima venda. É interessante também. Eu fui dar uma palestra na Univale falando sobre empreendedorismo. Entre o sonho e a lucratividade. Então, muitos empreendedores que começam como sonho, fecham as portas rapidinho. Exatamente. Né? Então, a gente tem que aliar o sonho à lucratividade. Exato. E quem não tem o tino de venda, acaba pensando que isso é desonesto. Ter lucro é desonesto. Não é? Então... Mas se a gente
Evandro, a gente analisar que o lucro é que paga os funcionários, é que paga o fornecedor, é o que me mantém, é o que mantém a empresa aberta. Aham. Então, se eu não tiver essa certeza, não pode ser pensamento, essa certeza, eu tenho que fechar a porta. Porque se for para eu pegar o meu material sem ter lucro e entregá-lo, qualquer prejuízo que eu tomar me joga no vermelho. É um fato que acontece em diversas empresas hoje no mercado. Então, maus vendedores têm esse certo pudor de ter lucro, né? O vendedor, na verdade, não falando mal, porque eu também já, vendedor e comissionado. O vendedor, ele quer vender o produto, certo? E garantir ele quer a próxima caminhada. Exato, ele quer o percentual dele em cima daquilo ali. Ou seja, a empresa vendeu, bom, se com lucro talvez não importe, mas que o meu vai estar no meu bolso no final do mês, eu vou bater minha meta, vai. Então, isso é um pensamento errado, mas é um pensamento. Eu, sinceramente, esse pensamento nunca alinhou, porque eu sempre tive sonho de ser empreendedor, vontade de ser empreendedor. Então, esse pensamento nunca bateu comigo. Quando era uma coisa muito ruim, o senhor já viu aquele ditado, vou pedir ajuda dos universitários. Eu ia até o meu patrão, porque se ele autorizasse, ou seja, o produto era dele, o que ele sabia mais de lucro que ele precisava ter. Mas eu tinha certeza que certas vendas eram muito ruins. Mas eram importantes para a consolidação do negócio, Sim. ainda que elas não gerassem essa lucratividade. Às vezes a gente gira um produto, gira o mercado, impulsiona as vendas para ficar conhecido, para não tomar uma fama de careiro, certo? Para ganhar no volume de vendas, certo? Às vezes acontece isso. Não pode ser frequente. Lógico. No nosso meio, não. Porque a madeira, mais para frente, se a gente tiver o programa, eu vou te explicar, é muito ingrata. Você compra um produto e paga por ele e fica boa parte na lenha, boa parte perdida, porque tem o empeno, porque tem A quebra é muito grande. Exato. A perca é muito grande. Então a gente, quem mexe nessa área tem que computar. Você já isso sabia tudo. disso por conta da sua experiência lá, Eu né? fui adquirindo e aprendendo lá na Madeireira. Antes da gente entrar no assunto da madeira, eu queria voltar um pouco do Vilmar. O que foi o Vilmar para você como pessoa? Então, eu chamava, porque o Vilmar, o pessoal não sabe, é falecido, chamava ele de patrão. Eu perdi meu pai muito novo, com 5 anos, e sinceramente, ele me abraçou como um pai, não como um patrão. E ele é novo, não é porque ele era velho, não. Era novo. Ele me abraçou como um pai, e eu chamava ele de patrão, contra o gosto dele. Muitas vezes ele me repreendia, para com isso. Parava uns dias e voltava de novo. Voltava porque era o senso de gratidão. Exatamente. Então, para mim, ele foi um excelente professor, certo? Tanto na área social, não só comercial. Na área social, de vários conselhos, de amizade mesmo. E quem me ensinou, quem me preparou para esse ramo foi ele. Então, para mim, ele foi uma peça fundamental na minha vida, no meu crescimento profissional. E eu vou, como diz o outro, a gente está jogando aberto, coisas que eu nunca falo. Se ele tivesse vivo, talvez hoje eu não seria um empreendedor. Você estaria junto com ele? Sim. Bom, talvez ele me dava, como eu já te disse, muitas oportunidades. Talvez ele te jogasse para fora do ninho lá e... Ou me dava uma oportunidade junto com ele, não sei, né? Mas se ele estivesse vivo, muito provável que eu estava ali agarradinho com ele aí. É interessante o quanto o mercado sentiu a morte do Vilmar. Foi. Né? Que eu lembro que na época as pessoas comentavam com muito pesar. Mas muito pesar mesmo. Quer dizer, todo mundo sente a morte de alguém, mas a morte dele, o falecimento dele foi algo assim que marcou muito. Foi muito repentino. E eu imagino o quanto foi isso para vocês lá dentro, de estar convivendo com ele, de estar aprendendo com ele, vendo, trabalhando junto. A Madeireira Itália, depois, tem o período antes, durante e depois. Depois dele, não é falando mal, não. Mas
nunca foi a mesma. E não vai ser, porque ele era realmente um A empreendedor. alma do... Ele, muito mais do que eu, ele vivia aquilo ali. Ele vivia aquela empresa, vou falar aqui, já estamos falando mesmo, deixava às vezes o social para estar ali. Bom, essa parte eu não aprendi muito com ele, não. Você decidiu preservar o social. Exatamente. Porque eu entendo que tudo tem o seu tempo. Eu acho que depois que a gente fecha aqui e vai para casa, é hora de viver a família. Viver a vida. E se reabastecer. Exatamente. Né? Então eu sei que tudo é o tempo de Deus, mas se a gente for analisar da forma humana, a gente fala que ele morreu por causa daquilo ali. O comércio, ele é estressante, ele é desgastante em N coisas que fazem isso com a gente. Mas a gente está aqui se preparando para, falando, né? A gente viveu, aprendeu, quer ser um pouco melhor. O erro a gente não quer cometer. A gente se afasta dele, né? A gente tenta acertar. Bacana demais. Vamos para um breve intervalo, a gente vai voltar com o Sandro para a gente falar um pouco sobre, finalizar um pouco dessa publicidade que foi muito joia da Madeireira Itália, e a gente vai falar sobre Gomes Madeiras, o seu empreendimento, né, nos 2 últimos blocos, tá bom? Não sai daí porque tem muito aqui no nosso Gente que Faz.